A palavra que o Senhor me moveu a trazer nessa tarde, ela já vem falando há alguns dias, né? Me trazendo assim a memória alguns detalhes dessa palavra que tem me chamado muita atenção, que é sobre as 10 virgens. Mateus 25. Mateus 25, ele é um capítulo que fala sobre o estabelecimento do reino de Deus. É quando Deus ele fala praticamente uma palavra escatológica sobre a sua volta, né? E aí, em todo o capítulo, ele nos direciona a observar como será a escolha dos que irão serem salvos e dos que não irão. A separação que será feita entre o que é e o que não é. O que parece que é e o que verdadeiramente é. Então essa palavra, ela já vem um tempo falando comigo. E eu já até ministrei ela em algumas igrejas, né, alertando sobre esse Mateus 25. Mateus 24 e 25, um tem ligação com o outro. Mas esse 25, ele, de fato, Deus, o Senhor Jesus, ele apresenta como se estabelecerá esse momento da vinda de Jesus e o encontro com a igreja, né? Na verdade, ele faz ali uma ilustração usando os costumes da sua época, né? E ele faz uma comparação ali com um casamento, é como se fosse um casamento, né? Que acontece ali um cortejo, onde nós temos ali as convidadas, nós temos o noivo, nós temos o amigo do noivo, nós temos o templo, nós temos uma casa e temos um local preparado para a festa, né? E dentro desse trajeto, nós observamos que acontecem alguns processos até a chegada do festejo. Tem alguns processos que todos ali estão envolvidos a passar, né? Então ali ele apresenta o noivo que vem, porém a hora, ninguém sabe o horário que esse noivo vai chegar, mas deixa um alerta de que todos precisam esperar. Mas não esperar de qualquer forma, esperar com vigilância. Porque pode chegar em um momento que talvez você não esteja preparado. Só que no texto vai dizer que elas estavam aparentemente preparadas. Aparentemente esperando, né? Tanto que se arrumaram e estavam preparadas. De acordo com a cultura judaica, um casamento era feito dessa forma. O noivo pedia a mão da noiva em casamento, passava um ano sem tocar, sem beijar, sem abraçar, sem nada. Ele voltava para sua terra, preparava uma casa, depois ele retornava para buscar a noiva. Ele levava a noiva para ele, né? E ali fazia-se o cortejo, que o cortejo saía da casa da noiva, passava em uma casa onde estavam os convidados, as madrinhas, né, as damas de honra e tal. Dali fazia um cortejo maior e ia para a casa da celebração, que é a casa onde seria ali festejado a recepção toda, onde todos que amavam aquele casal estavam ali presentes. E ser convidado para um casamento naquela época era algo muito honroso. E as pessoas faziam questão de fazer presença, né? Então, assim, Jesus ele apresenta aqui que era importante estar vigilante, porque o horário, o noivo se arrumava e não tinha horário para chegar. Mas o amigo do noivo, perto do horário, ele saía anunciando, o noivo está chegando, e todos se alegravam porque era o horário. Só que esse texto deixa claro que o noivo demorou. O noivo passou das 12 horas da noite. Meia-noite foi o horário que foi anunciado. Elas já haviam cansado de esperar, todas estavam dormindo. Dormir não é um problema pelo que eu vejo aqui nesse texto.
porque as prudentes também dormiram. Se fosse um problema, a gente poderia encontrar apenas dormindo as meninas, né, que eram as loucas que estariam dormindo. Só que o que Deus me apresenta nesse texto aqui é o seguinte, que nessa espera, o noivo, todos foram avisados que o noivo estava chegando, elas acordam. Nesse despertar é que começa aqui uma longa disputa para entrar ou para acompanhar. É aqui que começa uma diferenciação, uma separação de quem é e quem não é. Muitas das vezes é o que nós vemos hoje. Muitas pessoas elas acham que o fato de estar na igreja é o que vai levá-las ao céu. Não é o fato de você estar lá. O fato de fazer a obra que vai levar ao céu não é o fato de você fazer a obra que vai te levar. O fato de fazer obras não é isso que vai te levar, vai te fazer entrar. Mas há algo principal aqui que o texto vai declarar no final aqui, que é o mais importante, é o que elas não tinham. Na hora mesmo da chamada principal, do momento que deveriam estar prontas para sair, elas se dão conta de que não tinham azeite. E o problema está aqui, na falta do azeite. Na hora da chamada, elas percebem que o que elas acham que tem era pouco e se acabou. Elas tinham azeite na vasilha, mas acabou. A espera fez acabar. Né? Fez esgotar aquela lamparina. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que elas se voltam para as moças que têm e pedem. Pede emprestado. Você pode nos dar um pouco do seu azeite? Porque o nosso acabou. E outro fato mais interessante ainda é que as que têm dizem, eu não posso te dar. Vai chegar um tempo, hoje a gente está dando oração, hoje a gente está se doando, hoje a gente dá aconselhamento, hoje a gente sai por aí evangelizando, abraçando pessoas, mas vai chegar um tempo que isso tudo cessará. Quem tem, quem não tem não vai poder emprestar. E aí vai ser aquele momento, vá comprar, vá buscar o que você não tem, vá comprar. E o ponto que realmente me deixa assim pensativa é que elas tinham dinheiro. Por que elas não compraram? Né? Na hora que as moças falam com ela bem assim, não, se a gente for dividir se eu for dividir com você o que eu tenho, vai acabar o meu. Então eu não posso dividir com você. Porque se eu der, não vai dar nem para mim e nem para você. Vai chegar um momento em que o que nós temos armazenado será nosso. Precisará ser reservado. E o que os outros não têm, vai ter que buscar. Tem muita gente hoje que vive na base do ponga, como diz os baianos, né? Fica pongado na oração da irmã. Ah, mas eu vou para a igreja que a irmã lá, ela louva tão lindo, eu sinto assim o poder do Senhor. E fica na fé da irmã. Ah, irmã, você na fé da irmã. Tudo, não tem uma coragem de orar, não tem a coragem de buscar, de se encher, de conhecer, de se esvaziar e se encher. Não tem essa coragem. Então, na hora da situação séria, o que ela tem armazenado está vazio. Na hora da procura, é que ela vai ver que ela não tinha nada. Pensou que tinha, mas não tinha. Pensou que era, mas não era. Pensou que ia dar para entrar, mas não deu. E em cima da hora não dá para fazer nada. Nada. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um concurso, né? Um concurso que estava acontecendo na minha cidade. E aí nós ficamos algumas horas esperando em casa. E conversa vai, conversa vem, o horário passou. Quando olhamos no relógio, já estava dando aquele horário, precisavam descer para pegar um ônibus e tudo, para
Quando fomos no portão, cadê a chave para abrir o cadeado? A gente não achou de jeito nenhum. E a gente já estava preparada para aquele concurso e tudo. Ficamos desesperadas. Cadê a chave? Cadê a chave? Quem colocou a chave? Aonde está a chave? Procuraram essa chave, não encontraram. E eu olhava no relógio e dizia, a gente vai perder. Coletivo, quando chegar lá, já não vai nem dar tempo. Pois não deu outra. Quando achamos a chave, já não deu mais tempo. Ainda chegamos atrasadas. E não deu certo, não deu. Então, assim, quando a gente deixa as coisas, a gente faz as coisas assim, tipo, de última hora, qualquer coisa dá tempo, pode até funcionar nesse plano terrestre, mas na vida espiritual, em relação à tua salvação, em relação à nossa fé, esse tipo de atitude pode nos impedir de chegar lá. Então, elas correram atrás das que tinham azeite, né? E procura, por favor, me dá um pouco de azeite, porque o nosso acabou. Elas se deram conta no momento da situação. É tarde, não tem mais como rever, né? Tem certos tipos de situações que não tem como rever. E ali elas pedem ali um pouco do azeite. As moças, elas dizem assim, o que temos só dá pra gente. Se a gente for te dar, vai faltar para nós. Aí elas dizem assim, ó, vá comprar. E sabe o que é que me deixa mais intrigada? Que elas foram comprar. Ou seja, elas tinham dinheiro. Elas tinham dinheiro, elas podiam ter comprado e não compraram. Aí eu fico assim imaginando, porque eu gosto de imaginar as coisas, né? Uma festa de casamento, provavelmente estavam muito bem arrumadas. Saíram naquele escuro, sem uma luz, sem uma iluminação, se descabelando, se sujando toda, até encontrar o tal azeite, né? E quando encontraram, foi o momento que elas aparecem lá na porta, gritando, né? Todos já tinham ido, todos já tinham entrado, já estavam ceando com o noivo. E ali elas batem na porta, querendo falar com o noivo. Somos amigas do noivo, nós queremos entrar. Elas batem na porta desesperadamente, querendo fazer parte. Mas era tarde demais para rever esse tipo de coisa, né? E aí, no verso 11, diz assim, que batendo elas à porta, avisaram lá ao Senhor. Ele agora já não é mais o noivo, ele agora é o Senhor. Observe o tratamento que eles falam com o noivo. Né? No verso 11, deixa eu ler aqui para vocês verem que interessante que este momento aqui, que ela... Ó, capítulo 25, no verso 11, diz assim, ó. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Agora já não é mais noivo, agora já é Senhor. Por favor, Senhor, abre-nos a porta. E só que elas, infelizmente, elas tiveram ali a sua oportunidade que elas deixaram passar. Elas se perderam, né? E aqui diz assim, que respondeu o noivo, né? Eu não vos conheço. Porque se fossem realmente amigas do noivo, estavam na festa, tinham honrado o compromisso, tinham honrado ali o convite. Que feio, não é? A gente convidar alguém para uma festa nossa, um casamento, chega na hora da comida. É feio, é bom nem entrar, porque faz feio. Então, na hora do festejo, elas queriam entrar, não é? Então, o noivo está com a porta fechada. O noivo, não, um horário desse, se elas realmente fossem minhas amigas, fossem amigas do noivo, elas estariam aqui. Então, é dessa hora que vai fazer uma divisão de quem é e quem não é. Na hora da chamada do noivo, você vai ver que a prudente, ela se alegra, mas o imprudente se assusta, se apavora. Né? Nós temos visto por tanto de pessoas que não estão aguentando nem ouvir falar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem muita gente se assustando. Não era para se assustar. Era para se alegrar. Era para dizer, olha, vem Senhor Jesus, Maranata, vamos fazer muito mais pela obra do Senhor, porque Ele está vindo e Ele vai cobrar. Aquele dom que Ele deu a gente, Ele vai cobrar. Né? E a gente tem que guardar o principal, que é o quê? O azeite.
é este azeite que vai nos levar até o encontro do noivo. Porque quando o noivo vem, ainda tem uma caminhada longa para chegar até lá. Há um prenúncio, há um anúncio primeiro. Aí vem o noivo, o amigo do noivo faz esse aviso, né? Ele sai avisando, aí vem o noivo. Mas até chegar até o noivo, você precisa dessa lamparina acesa. Precisa que o teu caminho esteja iluminado para você chegar até lá. E como é que você vai fazer isso? Com a sua botija acesa, né? O salmista, ele diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para a gente chegar até lá, eu preciso que essa luz de Cristo, esta palavra de Deus, ela ilumine o meu caminho. Eu preciso estar cheio da palavra do Senhor, porque é o combustível que vai me levar até chegar lá, né? Então, o Senhor, ele vem e leva aquelas moças. E elas ficaram de fora, né? De fora, sem poder fazer nada. Provavelmente descabeladas, todas, né? Tinha e não quiseram fazer. O azeite simboliza o Espírito Santo. E como é que a gente pode se encher desse azeite, né? Se preocupando, em primeiro lugar, com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação. Todos os dias lembrarmos que somos salvos e precisamos zelar por isso. O azeite faz parte. A oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus e com sua igreja, e valorizar e priorizar o que deve ser priorizado. Às vezes a gente prioriza muitas coisas supérfluas. E o principal a gente vai deixando de lado. Então, que a gente possa priorizar o que é mais importante, que é o azeite que nos levará até o encontro com Cristo, né? Aleluias. Você observa que elas eram consideradas loucas. Por que loucas, né? Porque elas estão ali sem o azeite. É louco. Lembra daquele homem que recebeu os bens, né? E aí a Bíblia diz que ele olha assim para cima e diz assim: ó, alma, come, bebe, folga, ou seja, descansa, né? Ostente, na linguagem moderna. Ostente, vamos curtir, né? E aí vem uma voz do céu, a palavra de Deus diz que vem uma voz do céu e diz assim: louco, se hoje você morrer, o que tens preparado, para quem será? Né? Então, nós temos, eu sempre prezo para a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Principalmente do espírito, que é o espírito, senão a gente fica sendo levado pela carne. É o espírito que a gente tem que ser levado. Então, quando a gente está com o espírito ligado em Deus, no propósito, na vocação, na lembrança de que ele vai voltar, não é? A gente pode se preparar melhor e ver o que é que está faltando, porque muitas das vezes a gente está fazendo a obra, a gente se desgasta no ministério. É o momento que o azeite acaba. Tem muita gente com a lamparina vazia. Por quê, meu irmão? Você se doou demais, meu amado. Você pregou tanto, você orou tanto pelos outros, ninguém orou por você. Observa se alguém ora por líderes. Ninguém ora por missionária, por líderes que faz a obra, não. É você e você no seu joelho. Né? É verdade. Então, é importante que esses irmãos líderes se reúnam para um fortalecer os outros. Porque um líder também precisa ser ouvido. Um líder também precisa de oração, precisa se encher. Né? Então, esse desgaste emocional acaba interferindo na fé. Né? Um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste espiritual. E a gente acaba, né, adoecendo fisicamente. Então, que Deus possa nos iluminar nessa tarde, trazendo para nós a importância do que se deve ser feito e o que não deve ser feito. Que é encher as nossas lamparinas, que é com o Espírito Santo. O que Deus possa estar abençoando, missionária, seu trabalho, seu ministério vocacional de louvor, continue louvando, porque o louvor quebra cadeias, você sabia disso? O louvor,
A música em si, segundo a ciência, ela tem um poder vibracional que ela entra e fica fixado no ser humano. E a letra que é cantada na música, ela depois ela fica armazenada e ela vira comportamento. Então, eu quero até deixar isso aqui, né? Pessoas cristãs que ouvem músicas mundanas, sai fora disso. Você está armazenando aquilo que não era para armazenar. Começa a se encher do azeite. Começa a ouvir o louvor que vem do céu. Começa a se encher da palavra do Senhor. E aí você vai armazenar no dia da tribulação, no dia do aperto. O que vai sair de dentro de você é o azeite. A palavra de Deus diz que o azeite, ele vem da azeitona, né? E quando ela é espremido é que sai o bom azeite. É na hora que o crente é espremido é que ele vai mostrar quem ele é. Então, quando a gente se enche das coisas de Deus, na hora da opressão, na hora do aperto, aí a gente vai ver o azeite que vai emanar de nós. Porque quando mexe na igreja, quando mexe num servo de Deus que é do Senhor, cheio de Deus, ele só vai sair azeite puro, só vai sair coisa de Deus dentro dele. Mas na hora que aperta, que ele tá vazio, ele tem o que para passar? Se ele está mais destruído do que qualquer outra coisa. Então, que a gente possa se encher deste azeite espiritual, né? Deste azeite que se chama luz, que se chama Espírito Santo, que Jesus enviou para nos consolar, nos conscientizar do erro, da justiça, do pecado, né? E é este Espírito Santo que vai nos levar ao céu. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a missionária. E eu agradeço por essa oportunidade maravilhosa que você me deu. Que o Senhor Jesus possa te recompensar. Amém, pastor. Palavra tremenda, né? Um alertamento aí para nós aí sobre a volta de Cristo, né? Que muitos acham que ele não vai voltar, né? Mas ele vai voltar. E a senhora, a gente já está terminando, mas a senhora tocou num ponto interessante. Que hoje eles não estão preocupados com caráter nem santidade, mas sim visibilidade. Aí eu vou levar fulano, aí tem a vida toda errada, mas ele vai atrair 50, 60 para a igreja, então vou levar ele. Exato. Eu quero agradecer a disponibilidade da senhora, prontamente aceitou o convite, né? Não foi nada programado, mas Deus deu vitória, a palavra foi maravilhosa, o segmento da live foi maravilhoso, eu agradeço a cada um que participou, quem entrou e saiu, quem está aí até agora. Vamos fazer uma oração, pastora, e vou liberar a senhora, que também daqui a pouco tem culto, a senhora também tem os compromissos da senhora, né? Quem chegou aqui no final, a gente pede desculpa, mas a gente está aqui desde as 3, já são 4h16, né? Cada um tem seus compromissos aí, e mais pra frente a gente vai fazer outra, não vai ser só essa, não vai ficar só nessa, a senhora pensa que vai ficar só nessa, que não vai não, viu? Vou pegar a senhora de novo. Aí, tamo junto. Amém. Então vamos orar, pastora? Eu peço a senhora para finalizar com a oração. Amém. Vamos orar ao Senhor Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor possa abençoar a missionária, Pai, com o seu ministério, o seu trabalho, que o Senhor colocou na mão dela e do esposo, que o Senhor venha trazer mais pessoas para estar acompanhando, Senhor, conhecendo o verdadeiro evangelho que eles pregam ali, Senhor, no ministério. Que o Senhor Jesus venha abençoar a tua igreja de um modo geral, para que a gente possa, Senhor, a cada dia se conscientizar de que é a verdade que liberta, é a verdade que nos levará a ter um encontro genuíno contigo. Senhor, nos encha do teu azeite, que nunca venha faltar na nossa botija o verdadeiro azeite, não azeite comprado, não azeite procurado de última hora, mas o azeite conquistado, o azeite, Senhor, que nós tivemos um propósito e um tempo de nos encher dele. Que o Senhor Jesus abençoe, Pai, este trabalho da missionária, o seu louvor, que ela venha apresentando ao Senhor, que o Senhor abençoe todo o seu projeto, Pai, tudo que a serva do Senhor colocar no papel para fazer, que o Senhor possa estar ali aprovando, abençoando, em nome de Jesus. Eu agradeço por essa tarde maravilhosa. Amém. Amém. Eu te agradeço, pastora. Amém. Fica na paz. Amém. A galera aí também fica na paz. E até a próxima. Deus abençoe vocês.